Nuno Mendes pode sair do Sporting para ser colega de equipa de Messi no Paris Saint-Germain. O Vítor Pinto e também o Nuno Encarnação. Muito boa noite aos quatro. Rita, começo por ti. Parece-te que o Paris Saint-Germain é a equipa ideal para dar os tais milhões que o Sporting precisa neste momento? Antes de mais, boa noite a todos, ao painel e a quem nos está a ouvir e a ver. Eu não posso deixar de dizer duas coisas prévias e serei brevíssima. A primeira é que voltará a esta cadeira quem sempre foi o seu titular e, portanto, resta-me agradecer aqui a amabilidade com que todos me receberam e desejar que continuem a ser bem-sucedidos. E, por outro lado, não posso também deixar de deixar umas palavras ao núcleo do Sporting de Faro, que também me recebeu por ocasião do jogo, e deixo o apelo aos próprios sportinguistas espalhados por aí que visitem os núcleos, porque de facto são um espaço de confraternização bastante interessante e que a maior parte das pessoas até desconhece o grau de intensidade que podem ter. Dito isto, e voltando aqui ao jogador... E já agora, obrigado nós, Rita. Nada de todo. Tem sido um gosto conhecer-vos a todos. É um papel no qual eu não estava à espera, sequer de um dia estar, e tenho gostado imenso da experiência. De novo, obrigada pela recepção de todos. Quanto ao Nuno Mendes, dizia eu, na prática, vale muito mais daquilo que o Sporting precisa, porque o Sporting, pelas contas que foram mais ou menos apresentadas, precisaria de cerca de 20 milhões. Nuno Mendes, a ser vendido, será por um preço superior, muito superior, espero eu. O Sporting estabelece 50. Exatamente. Estabelece como mínimo. Como mínimo. Apesar da cláusula de rescisão ser superior. E, portanto, sim, é a demonstração que a aposta na formação pode vir a dar os seus frutos. Se fosse vendido, estou certa que Ruben Amorim tem capacidade para criar e para manter outros talentos. Vítor, temos dito ao longo deste verão que não é fácil para os clubes fazerem grandes negócios porque têm constrangimentos financeiros. Ainda assim, o PSG não parece estar tão sufocado financeiramente. Parece que pode chegar aos 50 milhões? Antes de mais, boa noite, André, boa noite a todos. Os maiores cumprimentos à doutora Rita Garcia Pereira, tem sido um prazer contar com ela, e já agora, porque já que a doutora Rita Garcia Pereira falou nisso, também queria deixar aqui um abraço ao Sr. José Manuel Capistrano, que fez a última quinta-feira na semana passada e conviver semanalmente com a sua garra, com a sua paixão benfiquista, foi sempre um grande desafio. Hoje temos cá o João Malheiro, que vai seguramente também vincar a sua posição, mas era muito importante que, fechado este ciclo, que o Sr. José Manuel Capistrano, mandar-lhe aqui um abraço. Em concreto, Andreia, em tese, tudo que nós pensamos que Paris Saint-Germain é sinónimo de milhões. Portanto, a grande discussão que existe hoje em dia em torno do Paris Saint-Germain é como é que, com a entrada de Messi, o PSG vai cumprir o fair play financeiro. Já se fala nas questões dos patrocínios, aumento de receitas para conseguir resolver esse problema. Se o PSG, à boleia dessa entrada de Messi, desse crescimento de receitas que vai permitir ao clube ficar mais desafogado na questão do fair play financeiro, conseguir margem de manobra para ainda investir em Nuno Mendes, isso seria extraordinário para o Sporting, sobretudo se o PSG estiver disposto a fazer um investimento condizente com a projeção e o valor do jogador. Eu já expliquei à tarde que neste momento há Abdou Diallo a jogar a titular, Kurzawa está como suplente e Juan Bernat, que foi contratado ao Bayern Munique, está com uma lesão gravíssima, um ligamento cruzado anterior, ainda não recuperou, está desde a época passada. Portanto, neste cenário, haveria em princípio espaço para Nuno Mendes entrar no PSG. Agora tudo dependerá, vamos ter que estar muito atentos a isso, em termos de fair play financeiro, eu acho que a entrada do Messi, com a explosão a nível de projeção da marca do PSG a nível mundial, vai facilitar a captação de patrocínios e receitas que alargam a margem de fair play financeiro. A questão é se o investimento que a partir daí o PSG pretende fazer vai ser direcionado para Nuno Mendes. Para o Sporting, se for possível vender Nuno Mendes por um valor próximo da cláusula de rescisão, tendo em conta que esse gera um pouco o projeto, André, esse gera um pouco o projeto para esta temporada, por isso é que o Sporting está precavido com a chegada de Rubem Vinagre, poderia ser um desafio muito interessante, quer para o jogador, quer um retorno também importante para o Sporting, e não creio que Nuno Mendes, por muito que estivesse na perspectiva de jogar na Premier League, poder ir para este PSG, que vai aspirar claramente a tudo na próxima época, e só pode ter um objetivo, que é ganhar a Liga dos Campeões, porque voltar a ser campeão em França é obrigatório, também seria seguramente aliciante para a carreira do jovem lateral esquerdo do Sporting.
Num clube que acaba de receber Messi, faz-te sentido que queira também Nuno Mendes, este jovem que tem de facto despertado a atenção da Europa? Claro que sim, mas deixa-me só começar pelo início e agradecer também à Rita Garcia Pereira, que entrou nesta pré-época muito mais fresca que eu, porque aliás vinha com as faixas de campeã, eu não, por isso muito mais fresca que eu. Eu jamais conseguia fazer um tackle à Rita Garcia Pereira porque ela é uma senhora, por isso eu entrei sempre limpo, nunca entrei a pé juntos, nem de carrinho, nunca faria uma coisa dessas, mas foi um gosto e uma companhia muito interessante e foi um prazer redobrado e aliás vamos aproveitar ainda estas 2 horas de prazer redobrado que tive durante este tempo todo. E só deixar também uma menção ao Sr. José Manuel Capistrano, porque ficámos amigos e somos amigos. As pessoas às vezes pensam que as picardias dão inimizades e não é assim. Nós temos este espaço livre de debate, muitas vezes discordamos, mas quando acaba o tempo regulamentar, nós temos respeito uns pelos outros e é assim que deve ser. Bom, mas vamos então... Mas não precisam de se despedir, o programa ainda agora começou e certamente a Rita virá cá mais vezes e terá a oportunidade de vir cá mais vezes. Mas vamos ao Nuno Mendes. Quem é que não queria jogar hoje em dia no Paris Saint-Germain, não é? Até eu queria, mas já não tenho idade para isso. Mas quem é que não queria jogar com aquele balneário, com aquelas referências todas históricas? Obviamente é muito interessante para Nuno Mendes, mesmo que não se concretize, que seja falado, não é? Este interesse é importante para um jovem jogador que se tem afirmado e que é um talento do Sporting, é mais um, e que reflete mais uma vez para aquilo que eu acho que nós devemos ter. Infelizmente os clubes, por uma condição financeira deficitária, os grandes clubes portugueses, só agora é que estão a dar a oportunidade real aos jovens por uma necessidade financeira do parte dos próprios clubes. Mas ainda bem que acontece isso, porque de facto estes jovens, se não fosse essa necessidade financeira, se calhar voltavam a não ter as oportunidades que têm tido. E por isso, no meio da desgraça toda e no meio da desgraça financeira que os grandes clubes atravessam nesta fase do campeonato e naquilo que ainda vão atravessar, porque já percebemos que os adeptos não vão voltar em massa aos estádios e mesmo hão de reparar o grau de adesão dos adeptos com a permissão dos 33% nos estádios, nem todos conseguem preencher esses lugares, por isso vejam o que é que tem acontecido na pandemia e o que é que vai acontecer para a frente, e por isso é a altura dos clubes portugueses perceberem, tal como o turismo em Portugal é o melhor turismo que pode haver no mundo, é a altura dos clubes perceberem que os nossos talentos são os melhores do mundo. Estes miúdos são fantásticos e acho que este país e os nossos clubes não se devem envergonhar por ter tantos talentos, mas não terem a coragem às vezes de os pôr a jogar. É evidente que precisam de tempo, é evidente que precisam de adaptação, é evidente que precisam também de algumas boas referências e de grandes jogadores ao lado deles para crescerem, mas eu acho que eles cada vez mais devem ter o seu espaço. Eu fico muito contente do Porto estar a fazer isso, não é a equipa B que agora está em causa, não. A equipa B está na equipa A, em grande, e os aqueles meninos que ganharam a Youth League são hoje grandes jogadores do Porto. Eu gostava de ver mais na equipa, mais jogadores presentes na equipa. E por isso é que eu digo, acho que o Nuno Mendes tem tudo para ser sondado, abordado, e é um orgulho, sobretudo para nós neste país, mas sobretudo para os sportinguistas, verem um jovem jogador nas bocas do mundo, onde pode calçar junto a Messi, Neymar e Mbappé, enfim, tantas estrelas, e acho que só por isso Nuno Mendes nem deve conseguir dormir. João, Ruben Amorim pega nestes miúdos, podemos chamar assim, e consegue fazer uma equipa campeã. Agora, conseguir também fazer negócios milionários com estes miúdos é a cereja no topo do bolo? Boa noite. Bom, antes de mais, se me permites, queria deixar aqui um aceno de simpatia, muita simpatia ao Passos de Ferreira, que hoje, a despeito da derrota, mas convém até precisar que não jogou com a equipa titular, tanto quanto... Tinha também uma vitória já por 4-0. Por 4-0, é verdade, mas sobretudo ao Santa Clara, porque o Santa Clara teve um surto de Covid, para quem está distraído, o problema do Covid continua a existir, e de que maneira? 9 jogadores impossibilitados, mais uma vitória, ou seja... Tinha 3 jogadores no banco de suplentes. Ou seja, 4 jogos, 4 vitórias, 8 golos marcados, 0 golos sofridos, e portanto aí vai o Santa Clara para o play-off, portanto está de parabéns, creio. Quanto à questão, vamos ver,
o objetivo é vender. Eu, sobretudo, pensando no meu clube, no Benfica, costumo dizer, é discutível que o Nuno Mendes é um jogador fantástico, eu diria que é mesmo um fenómeno. Não tenho esse indicador, mas lá está, vai ao... Agora, Paris Saint-Germain, eu não sei, o Vítor Pinto de certeza que tem esse dossiê muito arrumado, muito mais do que eu, que aliás veio de férias. Mas é a questão de pouco, certamente, é um convite, pelo menos que lhe faço, na convicção de que estará dentro do assunto e, portanto, a questão do fair play poderá não fazer tanto sentido nesta altura como o resto do ano passado, relativamente há 2 ou 3 anos ou 4 anos atrás. Mas deixo isso para o Vítor, de certeza está na posse dos elementos. Voltando a Nuno Mendes, vendo a coisa pelo Sporting ali da Rita, vamos ver, é uma baixa, seria a sair uma baixa de vulto, justamente pelo valor que tem. Agora, enfim, que é difícil de encontrar um jogador que as tenha para aquela posição, enquanto, por exemplo, o Vinagre, podendo não ser um Nuno Mendes, e sobretudo o Nuno Mendes no futuro, mas fará satisfatoriamente a posição. É mesmo uma informação, o Sporting a dizê-lo, não é? O Sporting a dizer que precisa de 20 milhões. Precisa de 20 milhões. O Nuno Mendes já tínhamos dado conta que seria o valor para que as contas do Sporting ficassem soldadas. Ora, muito bem, mas o Nuno Mendes vale seguramente o dobro. Agora, deixa-me só, mesmo para rematar, dizer o seguinte, eu lembro muitas vezes, iria ser um grande auxiliar para uma campanha que eu desejaria vitoriosa no Benfica, como porventura renderia ainda mais dinheiro. E, portanto, eu acho que deve haver alguma noção também de que isto não é futebol não é uma empresa como as empresas comuns. E, portanto, há competição e os jogadores são importantes na competição. E jogarem mais tempo no clube é bom no plano competitivo e é bom também, ou pode ser muito bom também no plano financeiro. Já vamos voltar a falar do Sporting e do plantel do Sporting, até porque aqui já falámos de João Palhinha, que poderá também sair de Alvalade ainda este verão, pelo menos há candidatos a recebê-lo. Vamos dar essas novidades mais à frente, para já dizer que o sucesso do João Mário no Benfica está a preocupar Frederico Varandas. O presidente do Sporting tem uma onda de críticas por parte dos adeptos pela decisão de deixar sair João Mário de Alvalade. O Correio da Manhã apurou que o nível mostrado pelo médio nos jogos frente ao Spartak causou alarme em Alvalade. João Mário foi a figura do jogo entre Benfica e Spartak na Luz, estreou-se com a camisola do Benfica a marcar e foi muito aplaudido na Luz. O campeão nacional pelo Sporting esteve ainda no lance do segundo golo do Benfica. Partilhas desta preocupação, Rita? Eu penso que vamos por partes. Nós não percebemos exatamente se foi o Sporting a não ter um verdadeiro interesse, se foi João Mário que não teve paciência para esperar. E eu volto sempre à forma como tudo decorreu, porque eu acho que isto define as pessoas e não me esqueço da rescisão feita de uma forma um bocadinho estranha para depois ser assinado o contrato com o Benfica. Dito isto, é óbvio que o João Mário era um dos jogadores mais apreciados no Sporting. E, portanto, o que me parece é que enquanto os resultados do Sporting forem condizentes, estará tudo bem. Quando a bola deixar de entrar, é capaz de ser um dos temas entre os adeptos do Sporting, obviamente, também. Porque, na prática, era quase um símbolo do clube. E poderá tornar-se um símbolo do Benfica, João? Espero bem que sim. Eu espero bem que não. Neste momento, é seguramente o jogador mais acarinhado no Benfica. Tem muito a ver com isso, porque foi um jogador subtraído ao grande rival, obviamente, que é o Sporting. Portanto, se fosse ao contrário, também o Sporting faria assim. E, portanto, para nós, benfiquistas, é uma satisfação receber um jogador que vem do rival, ainda por cima na condição de campeão nacional, nas suas 2 apresentações, eu diria que roçou a excelência. Porque é efetivamente verdade, quer dizer, neste jogo fala-se mais no último. Porquê? Porque marcou um golo, porque está no segundo golo, na assistência para o segundo golo, mas eu até acho a primeira mais conseguida. O jogo em Moscovo foi fantástico da parte de João Mário. Foi praticamente perfeito. E, portanto, nesse aspecto, é evidente que estamos no dialbar da competição, a fase é, de facto, muito precoce,
todo e qualquer juízo tem que ser prudente, tem que ser cauteloso. Há aí uma maratona que nos espera a todos, mas o que é que se pode dizer nesta altura? Isso mesmo, o João Mário, como dizem os brasileiros, pegou destaca no Benfica, é hoje uma pedra fundamental e dá-me ideia de facto que não beliscando digamos, o comportamento competitivo do Sporting. Eu confesso que eu gostei do Sporting com o Braga, muito, na disputa da Supertaça, e também gostei do Sporting frente ao Vizela, sobretudo a segunda parte. A segunda parte. Exatamente. E, portanto, se dizer assim, fez sentir muita falta de João Mário, acredito que não. Agora, no Benfica está-se a fazer sentir muito a presença do João Mário. E eu espero que continue assim. Nuno, o sucesso de João Mário no Benfica vai sempre refletir-se em Frederico Varandas? Andréia, deixa-me só lembrar que a única pessoa que não tem um João Mário é a Rita, porque eu também tenho um João Mário no Porto. E é um Super Mário. Isso, a única pessoa que está aqui excluída... Que curiosamente também tem sido muito elogiado pelos adeptos. O João Mário do Porto também tem sido muito acarinhado pelos adeptos. A história não engana ninguém. Aquele bonequinho, o Super Mário, que nós tínhamos nos jogos de computador, trajava de macacão azul e de barrete vermelho. Por isso não havia nada de verde ali. Por isso era perfeitamente natural que estas estrelas estivessem ligadas aos clubes que deviam estar. Mas isto é a brincar, evidentemente. Estou só agora a dizer o seguinte. O João Mário é um excepcional jogador. E o Benfica já há muitos anos que não tinha naquele meio-campo um jogador com esta categoria, com esta classe e a forma de tratar a bola como ele trata. Digamos que provavelmente poderia não ser uma prioridade para a Luz, porque eu lembro que as críticas na Luz era de não ter um jogador no meio campo que fosse carraça, um jogador que pegasse, um jogador que fosse muito mais, que desse mais o litro, e o João Mário não tem esta característica. O João Mário tem uns pezinhos de veludo, e aquilo que se dizia de que o Benfica precisava era de alguém que varresse o meio campo, aliás, como o Sporting tem o Palhinha e como o Porto tem vários jogadores nessa qualidade. Mas o que é certo é que este João Mário deu um toque absolutamente diferente àquele meio-campo do Benfica. E eu acho que não dá só o toque de classe, mas dá também um toque de experiência e de serenidade para os colegas que o estão a ladear. E isto é muito importante, quer dizer, quando os colegas têm uma referência como o João Mário, que obviamente toda a gente reconhece que é um jogador feito, um jogador muito experiente, um jogador de seleção, toda aquela confiança no meio campo é outra. E este é o grande efeito que há do João Mário nesta equipa de Jorge Jesus, e naturalmente que o Jorge Jesus agradece muito ter vindo este João Mário e não ter vindo só um jogador de meio campo que desse conta e que varresse o meio campo, como também o Benfica precisava, e entendo que também precisa. Atenção, continuo a entender que o Benfica falta-lhe um jogador para essa posição, que seja muito mais duro e que seja muito mais dinâmico do que os jogadores que lá têm. Mas é o que eu digo, é evidente que Frederico Varandas, se não pôde chegar aos valores financeiros pedidos do João Mário, não há nada a fazer. Isto é mesmo assim. Há bocado o João Malheiro estava a falar da questão financeira dos clubes e que as vendas, que não se deviam fazer certas vendas. O problema, João, é que sem bilheteira, sem merchandising, sem uma quantidade de receitas que todos os fins de semana eram importantes para o equilíbrio do dia-a-dia dos clubes, porque eles têm que pagar todos os meses salário a tantos jogadores, e são muitos, e tu sabes bem que é assim. É evidente que tem que haver vendas destas para segurar estes meses que os clubes estão à seca, completamente à seca. Mais do que equilibrar as contas, é preciso dinheiro fresco no clube. E às vezes era preciso, se calhar, vender em agosto, com esta pandemia, é preciso vender em dezembro e é preciso vender em junho. Porque não havendo as receitas bilheteiras que nós tínhamos antigamente, os clubes vão ter que adotar esta situação. Uma vez que não reduzem os seus custos fixos, que é o grande problema dos clubes. Por isso, eu diria que, obviamente, que os clubes provavelmente vão ter que ter 3 mercados de venda e não 2, e vão ter mesmo que vender jogadores para salvarem a tesouraria do dia-a-dia que não têm em caixa. Vítor, concordas com esta ideia que já ouvimos mais do que uma vez, de que esta transferência de João Mário ou esta troca de Alvalade para a Luz levou mais ao Benfica do que aquilo que tirou ao Sporting? Sim, é uma perspectiva. Tu já me ouviste dizer coisas diferentes sobre esta questão do João Mário. Neste momento eu colocaria agora um ângulo ainda ligeiramente ajustado, que é o seguinte. O Sporting, muito provavelmente, não fez um cálculo de uma evolução positiva do João Mário, de um crescimento do João Mário para esta época. Por exemplo, já me ouviste dizer que o João Mário, de facto, tem um impacto muito grande no Benfica, mas parece que o Sporting sobrevive bem sem o João Mário. A dúvida que vamos sempre ter é, depois do João Mário, durante 3 temporadas, não ter podido fazer pré-época normal
e queria tanto ter uma pré-época normal para poder entrar depois numa nova temporada em condições menos estranhas do que aquilo a que foi submetido durante 3 ou 4 épocas consecutivas, que efeito é que isso poderia ter até nas exibições que ele iria fazer pelo Sporting? É a grande dúvida que estamos a ter, porque em termos de impacto no Benfica é tremendo, porque tinha um espaço completamente aberto para um jogador com as características dele entrar e destrocar, como ele faz no meio-campo. Talvez, eu ainda estava há pouco a pensar qual jogador que se poderia comparar, talvez um jogador a tratar a bola como João Mário, quem Nico Gaetan, eventualmente, embora mais ofensivo. Portanto, um jogador com as características de João Mário é um jogador que entra ali muito bem, um jogador com grande qualidade técnica e provavelmente o Sporting, ao ter alternativas para o meio-campo, não fez a projeção na perspectiva de nós temos este João Mário que rendeu isto este ano, e já me ouviste dizer, Andreia, que não podemos menosprezar aquilo que foi esta entrada em cena de João Mário no Benfica, porque faz um golo e uma assistência, além da qualidade de jogo. E num ano inteiro pelo Sporting marcou 2 golos de penalti e só deu uma assistência em jogos do campeonato. Portanto, ainda não estreou no campeonato pelo Benfica este ano. Portanto, a conclusão que chegamos é que se João Mário ia também evoluir, também estar num patamar de rendimento mais alto ao serviço do Sporting, isso pode ser uma reflexão feita em Alvalade no sentido de ter sido perdido um jogador que poderia ter um rendimento superlativo ainda em relação ao que fez o ano passado. Só que esse comboio já passou, André. Portanto, a partir deste momento, o Sporting sabe com o que conta, o Benfica sabe com o que conta, e o facto do Benfica ter ganho um grande reforço não significa necessariamente que o Sporting vá passar mal por causa disso. Vai a depender daquilo que as apostas que o Sporting fez para o meio campo venham a render. Se Mateus Nunes continuar a um nível alto, não for vendido. Se o Ugarte chegar e tiver também um impacto positivo, não sei se ao nível do João Mário, mas pelo menos adaptar-se à equipa, essa saída do João Mário pode ser eventualmente um pouco suavizada em Alvalade e não levar àquilo que íamos entrar na discussão, ou a discussão começou por aí, ser um espinho cravado na SAD do Sporting, Frederico Varandas, Rubinho Amorim, o que seja, porque creio que se João Mário não está hoje em dia no Sporting, o Sporting coletivamente tem responsabilidade nisso, e o próprio jogador também, a dada altura, achou que não valia a pena sujeitar-se a aderir à estratégia do Sporting. Portanto, a partir daí, André, estão todos felizes em lados diferentes da barricada.